A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao De Jovem para Jovem, uma iniciativa de explicar passagens bíblicas de uma forma simplificada. Se você não é jovem, mas gostaria de saber mais sobre a Palavra de Deus, você é muito bem-vindo aqui. A nossa temática de hoje é a ovelha perdida. Faremos então nossa leitura no Salmo 119, no versículo 176. Ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Bom, esse Salmo 119, ele é uma poesia. Então, ele é uma poesia. E ele é escrito em ordem alfabética segundo o alfabeto hebraico. A cada 22 sessões, ele começa com uma outra letra. E no caso são sessões de 8 versículos. Então ele tem 176 versículos. É o capítulo mais longo que tem na Bíblia. Esse salmo inteiro, ele fala sobre a lei e ele traz vários sinônimos para lei. E ele vai enaltecendo a lei. Então, ao mesmo tempo que onde no 176 ele se identifica como ovelha desgarrada, ele se chama de servo. Busca o teu servo, pois não me esqueço os teus mandamentos. Então, nesse salmo, a gente vê, neste versículo e uns versículos anteriores, a gente vê o autor, ele clamando por um socorro. Busca o teu servo. Então, vemos que ele tem um amor à palavra de Deus. Ao longo de todos os outros versículos, ele vai falando sobre isso. E vemos também que não é aqui, então, sobre uma falha moral. Sobre, então, uma pessoa que se desviou porque quis, mas necessariamente uma pessoa que involuntariamente acabou errando, pecando de alguma forma. A gente vê, então, eu andei errante ou ando errante como ovelha perdida ou desgarrada em algumas traduções. Isso aqui é uma falha, então, errante, desgarrado, perdido. Mas ao falar que conhece os mandamentos, a gente vê que ele tem um amor pela palavra. Então, ao mesmo tempo que a pessoa ela anda errante como uma ovelha desgarrada, ela tem um amor pela palavra. Quando fala busca o teu servo, aqui é um pedido de socorro para que Deus o encontre. Então ele se identifica como servo. E ele pede que o Senhor o encontre. E servo aqui indica então a submissão. Ele se coloca como servo de Deus e se reconhece como um ser dependente de Deus. Então busca o teu servo. Ele fala então esse pedido de socorro. Senhor, busca o teu servo, pois eu não me esqueço dos teus mandamentos. E aonde ele fala, pois não me esqueço dos teus mandamentos, aqui é sobre não ter abandonado a palavra de Deus, não ter intencionalmente errado, falhado. Então é uma falha involuntária e é um desejo aqui de obedecer novamente, então novamente de ser servo. Esse versículo, então, ele é um desejo, um apelo pela misericórdia de Deus. Estou agora, Senhor, como uma ovelha desgarrada, mas eu quero ser o teu servo novamente. Busca o teu servo, então é um pedido de socorro pela misericórdia de Deus. No hebraico, a palavra tait é eu vaguei ou me desviei. Então, essa palavra usada nesse versículo no original no hebraico, ela é sobre um ato involuntário, então não é intencional, não é uma pessoa que hoje ela decide, não vou mais à igreja intencionalmente, ela decidiu. Aqui é sobre um ato involuntário da pessoa, um pecado involuntário, não intencional, não consciente. Então aqui fala que não é uma rebelião proposital. Então não é uma pessoa que resolveu se rebeliar. Vou sair da igreja, vou me rebeliar contra tudo que é de Deus. Não estamos falando desse tipo de pessoa. Quando voltamos então aqui ao principal, podemos ver que andei errante como uma ovelha, perdida ou desgarrada. Quantas pessoas estão perdidos e desgarrados dentro da igreja? Quantas pessoas hoje elas se sentem cansadas pelas muitas lutas que vêm, pelas aflições da vida?
pois a vida do crente não é fácil. A gente vê muitas pessoas crendo que ao aceitar Jesus, a vida delas vai tranquilizar, vai haver então sumir todos os problemas. Mas quando aceitamos Jesus, temos então a certeza que apesar dos problemas, temos Jesus. Apesar das situações, as circunstâncias, temos Jesus. Então, no Salmo 23, 1, é dito: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. No hebraico, é usada a expressão nada me terá falta, ele não me terá falta. Não é no sentido de faltar bens materiais, faltar riquezas, faltar coisas deste mundo, mas que o Senhor não falte na sua vida, pois ele é o seu pastor. Então, a ovelha que reconhece o Senhor como seu pastor, ele não está em falta na sua vida. Então, apesar das dificuldades da vida, apesar de vir aflições, muitas pessoas passam por muitas aflições, prova na área da saúde, na família, então isso cansa e muitas vezes a pessoa não sente vontade de nem ir à igreja. A pessoa se sente cansada. E quantas vezes essas pessoas estão no nosso meio na igreja? Elas vão ao culto, mas elas estão desanimadas. Elas louvam, mas não é da mesma forma que elas prestavam esse louvor, esse culto ao Senhor. Elas pregam, mas não é da mesma forma que era antes. Já não profetizam mais, apesar de ter o dom. Já não oram mais por cura, apesar de ter o dom. Então os dons estão adormecidos dentro dela, pois ela hoje se encontra então como uma ovelha desgarrada. E não é um ato intencional, mas pelas muitas aflições da vida, muitas vezes as pessoas vão dando brecha para que o inimigo fique falando sobre a vida delas. Falando: você não consegue, você não é mais usado por Deus. As promessas que Deus te fez não vão mais se cumprir. Então, quando a palavra diz pra gente que a gente tem que orar e vigiar sobre isso, pois o inimigo está à nossa volta. E ele quer mesmo que você seja uma ovelha desgarrada que saia do aprisco. Que você saia do aprisco do Senhor. Vemos então que a ovelha desgarrada, ela é tanto aqueles que já estão fora do aprisco, como aqueles que estão quase saindo do aprisco. A gente lê em Mateus 18, 12 ao 14, que vos parece se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontrar, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos? Aqui Jesus ele então está falando sobre essas ovelhas que saem do aprisco, mas o Senhor quer de volta. Então, se você hoje está fora dos caminhos do Senhor, o Senhor quer você de volta. Ele quer usar você da forma que usava. O Senhor quer levantar você novamente. Ele quer ouvir o seu louvor, ouvir você pregando, falando do amor dele. Ele quer ouvir você profetizando, quer usar você para profetizar sobre muitas vidas. Mas basta você se reconhecer: Senhor, eu ando hoje como uma ovelha desgarrada, mas busca o teu servo, pois eu conheço os seus mandamentos, Senhor. Eu sinto falta da tua palavra, eu sinto falta de falar do seu amor. Devemos então nos reconhecer como ovelhas. Uns estão já perdidos fora do aprisco, outros estão querendo se desgarrar. E quando nos reconhecemos como ovelhas, precisamos então do bom pastor. Em Isaías 40:11, como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Então, aqui é um indicativo ao nosso pastor que virá apacentar as suas ovelhas. E quantas ovelhas hoje estão desgarradas? Elas conhecem os mandamentos do Senhor, mas estão fora dos seus caminhos. Por muitas coisas que aconteceram,
Então hoje essas pessoas estão fora do caminho do Senhor. Aqui então, nesse versículo, fala a respeito da vinda de Cristo, aquele que é o bom pastor. Aquele que veio então para poder apacentar as suas ovelhas. As ovelhas que o Senhor tem para si, para cuidar como bom pastor. Se você já foi uma ovelha de Cristo, mas hoje está desgarrado, ainda é tempo de voltar. É tempo de voltar aos caminhos do Senhor, pois Ele espera por você. Em Isaías também, no capítulo 53, do verso 5 ao 7, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e sobre suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então aqui vemos que Cristo ele veio por todos nós, que eram antes então fracos, pecadores. Ele veio e levou sobre ele todas as nossas iniquidades que nos separavam então de Deus. Pois em Isaías 59:2 diz que as nossas iniquidades, os nossos pecados que fazem separação de nós e de nosso Deus. Então vemos que o Senhor ele veio e morreu como cordeiro. Então o sacrifício perfeito de Cristo nos garantiu que hoje não sejamos mais então ovelhas desgarradas, mas ovelhas dentro do aprisco do Senhor. Basta que nós nos reconhecemos então: Senhor, eu quero que o Senhor me busque. Busca o teu servo, Senhor. O Senhor está pronto a te buscar. Basta você suplicar a Ele. Peça que Ele busque você. Indiferente de onde você esteja, o Senhor quer buscar você. Ele quer usar novamente a sua vida. Talvez você não seja uma ovelha desgarrada que está longe dos caminhos do Senhor, mas você está dentro da igreja, mas a sua tristeza, a canseira da vida está deixando você debilitado na fé. Talvez você vá na igreja, mas hoje não tem mais a fé que tinha. Peço que o Senhor busque o seu servo e hoje levante você na fé. Que fortaleça você, que traga renovo, pois o Senhor é a nossa rocha e nossa fortaleza. O Senhor, Ele pode hoje mudar a situação da sua vida, basta que você creia. Em 1 Pedro 2:25, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e o bispo da vossa alma, que é Cristo. Em João 10, 11, 16, o Senhor fala justamente sobre Ele ser o bom pastor. Então Jesus se identifica como o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então Jesus, ele é o bom pastor. O pastor que veio para dar a vida pelas ovelhas, que somos nós. Então Cristo morreu por todos nós. A palavra de Deus nos diz que o Senhor, Deus, enviou então seu Filho amado para morrer por todos nós. Sendo Cristo o sacrifício perfeito, como está escrito em Hebreus, vemos então que somos ovelhas, antes desgarradas, hoje resgatadas, assim como a uma das 100 ovelhas que se dispersou. Talvez você seja essa ovelha dispersada hoje,
mas o Senhor quer resgatar a sua vida. E sobre as ovelhas que estão hoje desgarradas dentro da igreja, talvez o Senhor está chamando a sua vida, chamando você a abraçar uma dessas ovelhas e não permitir que ela saia do aprisco. Talvez o Senhor está falando para você, libera uma palavra de ânimo sobre a vida de fulano, mas você fala, eu não conheço fulano, eu não vou, Senhor. Dá um abraço, eu não vou. Dá a paz do Senhor, eu não vou. E esse eu não vou, talvez é mais um empurrão para que essa pessoa saia do aprisco do Senhor. Então, quando o Senhor falar a você, vá, fale, profetiza, ora por fulano, vá e faça, pois o Senhor está te chamando para ajudar a resgatar então esse bom servo, esse servo que hoje está cansado e precisa de um abraço, precisa de um consolo, e talvez o consolo vai vir através das suas mãos. Pedimos tanto, Senhor, usa a minha vida, Senhor, eu quero fazer mais, usa a minha vida, mas quando o Senhor fala, vai, manda uma mensagem por irmão, você não manda, mas talvez essa mensagem que você enviasse seria então a resposta da oração. Talvez ele orou, Senhor, que eu vou sair dessa igreja. Se hoje ninguém me mandar uma mensagem, Senhor, eu vou sair dessa igreja. Se hoje ninguém me dá a paz do Senhor, eu vou sair dessa igreja. E talvez a nossa vida possa então impedir que essa pessoa saia dos apriscos do Senhor. Porque muitas vezes falamos que queremos ser usados, mas não sabemos servir no banco. Reconhecer os irmãos que estão à nossa volta, cumprimentá-los, ver se o irmão tá meio... Hoje o irmão tá diferente, tá um pouco mais quieto, ir lá dar um abraço no irmão, cumprimentar ele, conversar com o irmão. Talvez ele saiu de casa tão cansado e só precisa de alguém que o escute, alguém que fale, vou orar por você. E isso dá um ânimo na pessoa. Não sabemos as orações que os irmãos fazem no secreto, mas o Senhor tudo sabe. Talvez ele está falando para você, vá, fale. E você está dizendo, não vou. Mas o Senhor quer usar a sua vida. Então não deixe de ir e falar. Porque a palavra do Senhor diz, vinde a mim todos que são cansados e sobrecarregados e os aliviarei. Mas quantas vezes nós estamos cansados e só pedimos para o Senhor, Senhor, eu quero um abraço. E o Senhor usa a sua vida para ir abraçar essa pessoa. Ou Senhor, eu queria tanto uma palavra de ânimo e usa a sua vida para lá liberar uma palavra de ânimo no irmão que precisa. Então que venhamos reconhecer que todos nós somos ovelhas, todos nós somos partes do corpo de Cristo e devemos então nos congregar de uma forma a estar orando pelos irmãos, a estar liberando palavras de ânimo àqueles que estão mais fracos, a reconhecer os irmãos que hoje estão mais fracos na fé. Pois todos nós passamos, então, por altos e baixos na vida cristã. Uns momentos são muito difíceis, outros já há mais tranquilidade. Mas com Cristo ao nosso lado, tudo é possível. Quando vamos a Jeremias 23, 1 ao 4, ele fala, então, aqui nessa passagem sobre os maus pastores. Então, aqueles que são pastores deviam estar cuidando das ovelhas, mas não estão cuidando bem delas. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes as minhas ovelhas e as fugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei e eu em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Jeremias 56 ao 7. O meu povo tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Do monte passarão ao outeiro. Esquecerão-se do seu redil. Todos os que se acharam as devorarão. E os seus adversários diziam, culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor.
A morada da justiça é contra a esperança de seus pais, o Senhor. Assim também fala em Ezequiel 34, do 1 ao 10. Aqui vemos então sobre aqueles que já tem uma ovelha querendo sair do aprisco e essa pessoa só empurra ela para fora do aprisco. E sobre esses, então, o Senhor trará o seu juízo. Que não venhamos a ser como esses maus pastores aqui que a Bíblia cita, mas que venhamos ser, então, bons irmãos, conservos, orar pelos irmãos, conversar com os irmãos quando eles estão angustiados, liberar uma palavra de ânimo. Pois essa palavra aqui do Salmo 119, versículo 176, é sobre um servo que hoje se identifica então como uma ovelha desgarrada. É sobre alguém que hoje está cansado. Hoje, talvez alguém que já saiu da igreja. Mas no mundo lá fora não há consolo para sua alma, só em Cristo. É só Cristo que traz consolo para nós. Apesar das dificuldades, apesar das muitas lágrimas e aflições, Cristo é o nosso consolo. Quantas vezes Cristo já limpou do seu rosto as lágrimas? Quantas vezes a sua tristeza se tornou em alegria? Pois Cristo muda as situações. E Ele é um bom pastor e Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Se você é uma ovelha que está perdida, assim como a uma das 100 que se perdeu, se você é hoje uma ovelha já desgarrada, já saiu dos caminhos do Senhor, o Senhor pode te resgatar. O Senhor tudo pode. Basta você crer. Que venhamos então reconhecer as ovelhas que estão ao nosso redor, ver as que estão desanimadas, debilitadas, as que estão querendo desgarrar, e não venhamos deixar que elas saiam do aprisco do Senhor. Que venhamos orar uns pelos outros. E que venhamos todos naquele grande dia encontrar então o nosso bom pastor com boas ovelhas. Essa foi a mensagem então de hoje. Espero que tenha falado aos vossos corações. Que o Senhor continue abençoando a todos. E voltamos então no próximo domingo com mais um vídeo e mais uma temática.